Bom dia. João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Passado algum tempo, Jesus foi para outra margem do mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. Jesus antes tinha feito uma pregação bastante severa principalmente para os fariseus, né? E agora, depois de decorrido um tempo, ele cruzou ali o mar de Tiberíades, que também é conhecido como Lago de Genezaré. Lago de Genezaré, o mar de Tiberíades, que é a mesma coisa. Jesus então foi para o outro lado. Então uma grande multidão seguia, porque todos tinham visto os sinais que ele realizava nos enfermos. Então a grande quantidade de pessoas, né, a multidão, realmente seguiu Jesus, atravessou também para o lado lá o Lago de Genezaré, o Tiberíades, porque eles estavam vendo, além das pregações de Jesus, Jesus curava os enfermos. Os doentes vinham até ele e eram curados. Nós vimos, ele abria os olhos aos cegos, curava os enfermos, libertava os cativos, as pessoas estavam opressas, ele libertava, expulsava os demônios, curava os leprosos, né? Lepra até alguns anos atrás, não muito tempo, lepra não tinha cura. Era uma doença extremamente contagiosa e não tinha cura. Hoje não, hoje é sob controle, não tem mais esses riscos. Mas os tuberculosos tinham que manter-se à distância das pessoas. Jesus curava todos. Então as pessoas vendo tudo aquilo, seguiam Jesus. É alguma coisa nós nunca tinha visto alguém fazer o que ele estava fazendo. Por isso não seguiam ele. Versículo 3. E Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, uma festa dos judeus, estava próxima. Jesus subiu ao monte, ou montanha, como quero dizer, por dois motivos. Jesus, quando ele queria orar, falar com o Pai, queria privacidade, não tinha, ele fugia e ia para o monte, onde ficava sozinho, às vezes passava a noite no monte, orando, falando com o Pai sozinho. Esse era um dos motivos para ter privacidade, para falar com Deus. Hoje eu vejo as pessoas, quando querem orar, faz questão de que todos estejam vendo, falando. Não, rapaz, quando você quer ter uma conversa com Deus, você e seu Pai, você entra, fecha a porta do seu quarto, como ele mesmo nos orientou, e fala com teu Pai, fala com Deus. Então Jesus ele precisava desse particular com Deus, desses particulares, e às vezes quando tinha dificuldade ele ia ao monte. Segundo lugar, ele ia ao monte também, aos montes, às montanhas, para pregar, porque não tinha um altar, não tinha um púlpito. Então Jesus no monte, as pessoas na parte de baixo, ele estava então numa posição elevada e tinha condição de todo estar vendo ele e ele falando para toda uma multidão. Então o monte, a montanha, ele serviu como uma espécie de altar natural. Então esse era um dos motivos de Jesus também ir ao monte para pregar. Então ele ia, como as pregações de Jesus geralmente era bem prolongada, a maioria das vezes ele pregava sentado. Ele sentava ali no monte, sentava ali na grama, no capim, ou em alguma coisa, e pregava para todo mundo. Ficava horas e horas ali pregando, trazendo ensinamentos. Então, dessa vez agora não foi diferente. Ele subiu ao monte, ele e seus discípulos já sentaram ali. E é claro, Jesus sempre pregando. Versículo 5. Jesus ergueu os olhos e, vendo uma grande multidão que vinha em sua direção, disse a Felipe:
Onde compraremos pães para dar-lhes a comer? Então Jesus ali no monte, ali olha e vê aquela multidão vindo ao encontro dele para receber a palavra. E ele diz assim, escuta, o Filipe, um dos discípulos dele, aonde nós vamos comprar pão? Ou seja, nós vamos comprar alimentação para todo este povo. Como nós vamos alimentar todo este povo? Claro que Jesus sabia o que ele ia fazer, Jesus já tinha em mente, já tinha tudo planejado, mas ele estava querendo primeiro testar a fé dos seus discípulos, saber o que tinha no coração dele, também deixar-nos ensinamento. Essa multidão precisa se alimentar. Onde nós vamos comprar alimento? Quando fala pão, tem um simplificado, o pão aqui, porque era a comida tradicional daquele povo, principalmente daquela época. Ainda, hoje o pão, não esse pão nosso, eu já tenho dito, é o pão diferente, eu digo o pão árabe, né? Que é é tipo uma pizza, digamos assim, um pouco maior, ele é fino, onde eles usam para comer, pode comer com molho, com carne, com peixe, ou até mesmo com vinho, né? Com suco de uva, molhando ali e comendo. É a comida tradicional. Da mesma forma que para nós, por exemplo, a comida tradicional é o feijão e o arroz, para eles é o pão com qualquer outra mistura ali, né? E cada lugar tem a sua tradição, né? A sua comida favorita. Por exemplo, na Itália é massas, né? Macarrão, esse tipo de coisa. Você vai na Argentina, é pão e carne. E por aí afora vai. Então lá é assim. Então é pão. Quando está se referindo a pão, está se referindo a alimento. Na onde que eu vou comprar? Onde nós vamos comprar alimento para todo este povo? Onde nós vamos alimentar todo esse povo? Versículo 6. Mas disse isto apenas para o provar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Filipe lhe respondeu, 200 denários não seria suficiente para que cada um recebesse um pedaço de pão. Olha bem, 200 denários não seria suficiente sequer se tivesse 200 denários para que cada, se gastasse isso, para dar um pedaço de pão para cada um. E quando está falando 200 denários, está falando uma boa quantia em dinheiro. Porque um denário naquela época, equivalia ao salário de um trabalhador braçal. Se um denário equivalia ao dia de um trabalhador braçal, então nós estamos falando de nada de 200 dias de um trabalhador braçal. Né? Então ele está falando da seguinte forma, que eu sei uma boa quantia de dinheiro, mesmo se tivesse 200 denários, não daria para comprar pão para todo mundo, alimento para todo mundo. Então Filipe está apresentando dificuldade, Filipe está apresentando obstáculo. Mas Jesus tem a solução como ele sempre teve. Nós vamos ver que é versículo 8. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus, há aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes pequenos. Mas de que serve no meio de tanta gente? Aí o irmão de Pedro, André, disse da seguinte forma, falou, olha, tem um rapaz aqui que tem 5 pães de cevada e 2 peixes pequenos. Mas o que é isso para essa multidão toda? Ele não tem nada. Né? O alimento que tem aqui não dá para ninguém. Eles estão mostrando as dificuldades, a insuficiência de alimentar o povo. Mas eu volto a insistir, quando nós estamos com Jesus, a solução existe. Então Jesus disse, versículo 10, fazei que o povo se assente, pois havia muita grama naquele lugar.
Assim assentaram-se os homens em número de quase 5.000. Então, Jesus olhou e falou, manda o povo se assentar, manda os homens se assentar. Faz questão de frisar como naquela época a maioria das contagens se referia, por exemplo, aqui aos homens, ao sexo masculino. Se nós estamos falando aqui em 5.000 homens, né, então vamos colocar aí, na pior das hipóteses, 7.000, 8.000, porque tem mulheres e crianças ainda. Né, todos estavam reunidos. E os estudos no original da Bíblia fala exatamente 5.000, além de mulheres e crianças. Então nós tínhamos aí pior das hipóteses, 7.000, 7.500, 8.000 pessoas. Jesus mandou, escuta, assenta todo mundo. As coisas do Senhor têm que ser organizadas. Por isso, quando eu vejo as coisas bagunçadas, não, quando tem bagunça, Jesus não está. As coisas têm que ser organizadas. Não, manda todo mundo sentar, foi isso que Jesus fez. No versículo 11, Jesus pegou os pães, ou seja, aqueles 5 pães, e tendo dado graças, o repartiu entre os discípulos, e para os que estavam assentados. E da mesma maneira se fez com os peixes, tanto quanto desejaram. Jesus só pegou aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes e partiu, né? Dava um pedaço ao tipo discípulo, dão ali, todo mundo para eles dividirem. Claro, vai dando o pessoal aí. E os do peixe também. Conclusão, diz que deu, todo mundo comeu tanto que quiseram, tanto que desejaram. Todas aquelas pessoas. Nós estamos falando de 5 pães e 2 peixes. Todos eles se alimentaram. Volto a falar, Jesus gosta de ordem. Olha no versículo 12. E quando estavam fartos, ou seja, cheios, comeram bastante, estavam cheios, disse Jesus a seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim sendo, eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixado por aqueles que haviam comido. Ou seja, as pessoas comeram, se encheram, se fartaram com 5 pãezinhos e 2 peixes. E ainda sobrou 12 cestos, 12 balaios, cheios dos pedaços que sobrou. Daquele povo comeu. Sobrou 12. Jesus falou, não, pega tudo. Jesus não gosta de desperdício. Quando eu vejo as pessoas desperdiçando as coisas, alimentar, não. Enche o prato, deixa pela metade, joga fora, vai jogar fora. Eu não aceito isso. Eu não concordo com isso. Eu fico realmente chateado. Até quando nós fazemos encontro no sítio, algumas pessoas vêm, enchem o prato, depois a metade joga fora. Isso chateia. Porque é errado, nós não podemos desperdiçar, porque tudo que nos dá é o Senhor. Nós temos que cuidar, nós temos que guardar. Aqui Jesus mandou, falou, não, recolhe tudo aí que sobrou. Jesus não gosta de desperdício, não. Né? Então, o que ocorre? Às vezes nós ficamos esperando solução de uma maneira natural. Nós queremos ver a solução de maneira natural. Não queremos isso, meu Deus, eu não tenho dinheiro para comprar, eu preciso comprar. Nós não lembramos de apresentar o problema a Deus. Não importa qual a natureza do problema. Uma dívida que você tem que pagar, o dinheiro que você precisa, o alimento que você não tem, uma roupa que você não tem, sei lá, uma gasolina que você não tem, o que você precisa. Uma necessidade, nós estamos falando de necessidade. Fala com Deus. Apresente a Deus. Nós temos vários exemplos desde o Antigo Testamento. Nós vemos quando Elias foi mandar para uma viúva lá de Sarepta. Deus não enviou ele para uma casa de ninguém afortunado, para um palácio, para alguém que tinha muito dinheiro, não. Mandou para o encontro de uma viúva que ela só tinha um restinho ali de farinha para fazer um bolinho, um pedacinho,
para ela e o filho dela comer. Ela estava ali juntando os gravetos de lenha, falou, não, vou fazer para assar aquilo ali para ela e o filho dela, depois tenho certeza que ela mesma fala, depois vai acabar, nós vamos morrer de fome. Porque não tinha mais nada, tinha acabado. Ela tinha pouquinha coisa de farinha para fazer os pão. Mas o que aconteceu? Deus enviou Elias, tá? E Elias chega e fala com ela, falou, olha, me dá um copo com água. Ela trouxe a água para ele, falou, agora vai lá, faz um bolinho lá e traz para mim. Falou, não tenho, porque eu tenho lá um restinho, vou fazer para mim, meu filho, depois disso nós vamos morrer. Falou, não, Deus está falando para você fazer e trazer para mim primeiro. Depois faça para você e para seu filho. Ela creu. Ela obedeceu. E olha que não era israelita, não era hebreu, não. Ela obedeceu. O que aconteceu? Durante 3 anos e meio, não faltou comida para ela. Durante 3 anos e meio, ela, Elias e o filho se alimentaram. A farinha não faltou da vasilha dela. Toda vez que ela virava lá, tinha farinha. Toda vez tinha farinha. Nós não vimos, Deus não fez com que aparecesse barris de farinha, sacos de farinha. Não. Só não faltava. O alimento diário ela teve. O Elias teve e o filho dela teve. Vemos também Eliseu, quando uma mulher chega dele e fala, olha, eu sou viúva dos profetas, um dos servos do Senhor, e ele morreu, deixou dívidas, agora vieram as pessoas, vão levar meus filhos como escravo para pagar a dívida. Eliseu falou, vem cá, o que você tem lá? Falou, a única coisa que eu tenho é um restinho de azeite lá, nada mais. Falou, não, pede vasilha emprestado para todo mundo, todos os seus vizinhos. Há muito vasilha emprestado aí. E fecha a sua porta para ninguém, e tranca suas portas, você com seus filhos, e vai virando o restinho de azeite nas vasilhas lá que você vai ver. Ela pegou, fez, encheu. No final acabou as vasilhas, ela falou com o filho dela, traz outra vasilha, o filho dela acabou. Aí o azeite parou de sair da garrafa. Ela foi para o Eliseu, não encheu, vai acontecer esse milagre. Falou, então tá, vende o azeite, paga as dívidas para não levar seus filhos embora e vai viver com o resto. Aí Jesus agora também, o povo com fome, Jesus multiplica os pães, mas Jesus não fez aparecer uma montanha de pães. Não apareceu uma montanha de pães, uma montanha de peixes para todo mundo. Não. É o suficiente, toma aqui. Foram comendo e sobraram. Isso chama-se maná do Senhor, cuidado de Deus. Nós precisamos de alguma coisa, nós buscamos em Deus. A solução vem. Não a solução como nós queremos. Não essa solução mentirosa, hipócrita, pregado nos templos, nas denominações. Onde falar, não, Deus vai prosperar, vai dar isso, vai dar aquilo, vai dar aquilo outro. Não, Deus mantém. O compromisso do Senhor conosco é nos manter, nos sustentar. Ele não prometeu em lugar nenhum dar riquezas. Não existe essa promessa de Deus para as nossas vidas. Então nós temos que aprender a confiar no Senhor. Aqui que eu estou, não está acontecendo, nós falamos com Deus. Quando você menos espera, o socorro vem e você vai vivendo. Deus mantém, Deus sustenta. Versículo 14. Então, vendo aqueles homens o sinal que Jesus havia realizado, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. As pessoas quando viram aquilo, encheram a barriguinha, tudo isso que aconteceu, falaram, não, isso realmente é um profeta, isso que deveria vir ao mundo. Aquelas pessoas começaram a crer nele. Versículo 15. Percebendo então Jesus que estavam prestes a vir e levá-lo à força para o proclamarem rei, retirou-se novamente para o monte. Aí as pessoas iam vir, esses que alimentaram, comeram, viram multiplicações e o restante. Qual é o entendimento deles? É melhor nós termos esse homem como nosso rei, nós estamos tranquilos. Esse homem for nosso rei, nunca mais vai faltar comida para nós. Esse homem como nosso rei vai curar todos os doentes, vai ser uma maravilha, é coisa de Deus. Eles queriam obrigar Jesus a ser rei de Israel. Por que isso? Porque eles não entendiam as Escrituras. Porque as Escrituras falavam que ia vir o rei dos reis. E Jesus é o rei dos reis. Jesus é o Senhor do Senhor. Mas Jesus não veio para reinar aqui na terra. Ele é o rei superior.
Só que eles não entendiam, pensavam que era porque ia ser rei deles ali, rei de Israel, rei de Jerusalém, um rei como foi Davi. Mas Jesus, sabendo disso, Jesus fugiu. Para onde Jesus foge? Para o monte. Vai ficar sozinho com Deus, vai orar. Então Jesus escapuliu, foi orar. Jesus não está buscando glória para ele, não. Ah, não ser levantado aí, que rei, que nada. Ele é rei dos reis. Então ele retirou-se novamente sozinho para o monte. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar. Entraram num barco e passaram para o outro lado rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus não havia chegado até eles. O mar agitava-se devido ao forte vento que soprava. Quando eles haviam remado uns 25 a 30 estádios, viram Jesus se aproximando do barco, andando sobre o mar, e ficaram amedrontados. Mas ele tranquilizou-os, dizendo: sou eu, não temais. Então, eles de boa vontade o receberam no barco e imediatamente chegaram à praia para o qual se dirigiram. Então eles Jesus estava no monte, ainda orando, conversando com Deus, e eles entraram no barco, foram para Cafarnaum. E indo, eles escureceu, Jesus não aparecia para encontrar com eles. E lá no meio do barco, lá no meio do lado de Genezaré, os ventos ali meio violentos, batendo ali no barco. Então eles estavam ali já remando, já tinham andado bastante, quando de repente, mais ou menos 5 a 6 quilômetros, né, quando eu estava falando em torno de 6 jardas, né, 25 a 30, quando havia remado uns 25 a 30 estádios, que é aproximadamente 5 a 6 quilômetros, eles viram então Jesus andando. Jesus veio andando por cima do mar ao encontro deles. E eles ficaram meio com medo. Jesus falou: não tenha medo, não sou eu. Jesus entrou para o barco, então estou tudo em paz, e cruzaram rapidamente para a praia no qual se dirigiam. Então Jesus, mostrando novamente o poder dele, Jesus foi ao encontro deles, não agora com a multidão. Jesus tinha fugido da multidão, tinha ido para o monte orar, falar com o Pai sozinho, depois foi ao encontro deles andando sobre o mar. Versículo 22. No dia seguinte, as pessoas que ficaram do outro lado do mar, que viram que ali não havia senão barco, e Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que ele tinha partido sós. Então, as pessoas, a multidão, né, que estava ali procurando, vão lá depois, viu que os discípulos tinham partido sozinhos, mas Jesus não tinham ido. E eles, cadê Jesus? Eles estavam procurando Jesus agora. Versículo 23 fala: entretanto, outros barcos chegaram a Tiberíades, próximo do lugar onde o povo havia comido pão, após o Senhor haver dado graças. Quando as pessoas da multidão perceberam que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, entraram em seus barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E tendo encontrado do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegastes aqui? Eles, procura, cadê Jesus, onde ele está? Os discípulos foram sozinhos, aqui ele não está, então estavam procurando, preocupados em achar Jesus. Mas nós vamos ver qual é o motivo que eles queriam Jesus. Aí, de repente, pegaram nos barcos, cruzaram também, foram lá para Cafarnaum. Chegando lá, encontram Jesus. Aí, assim que encontra Jesus, ela procura uma mestre. Quando é que você chegou aqui? Ou mais ou menos assim, como você veio parar aqui? Porque você não entrou em barco. Eles não sabiam que Jesus tinha vindo andando sobre o mar. Como você chegou aqui? Que hora você chegou aqui? Eles estão curiosos. Jesus, olha a resposta de Jesus, versículo 26. Jesus respondeu a eles assim: em verdade vos afirmo, vós me buscais,
não porque viste os sinais, mas porque comeste os pães e vos fartastes. Trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pela comida que permanece para a vida eterna, alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus o Pai colocou o seu selo sobre ele. Mas chega perguntando quando chegou, Jesus não responde quando chegou, quando deixou de chegar. Jesus fala, não, rapaz, vocês estão procurando é porque vocês comeram lá a comida lá, alimentaram, encheram a barriga, a pança, né? Comeram e se fartaram. É por isso que vocês estão procurando. Mas não trabalham por isso, não. Vocês têm que lutar, não é por isso, não. Vocês não estão buscando, não é porque vocês viram sinais ou gostaram da pregação, não. É somente porque vocês se alimentaram, encheram a pança e estão me buscando. Mas vocês têm que lutar, trabalhar, não é por esse alimento que se perde. Mas o que o Filho do Homem vos dará, ou seja, que eu vos dou, pois o Pai colocou sobre ele o selo. Então nós temos que observar que hoje a maioria das pessoas também que procura esses templos, templos denominacionais, então, não, hoje eu vou buscar a minha bênção. Eu vou lá que Deus vai me prosperar. E não falta pregadores para isso, pregadores espertos, pregadores que gostam de ganhar dinheiro, né, não comprometidos com o evangelho, né, que estão ali para oferecer o que o povo quer. Não, vem cá, vamos fazer a campanha aqui da prosperidade. Você coloca tanto no envelope, coloca tanto aqui no altar. Venha participar da fogueira santa, coloca isso, coloca aquilo, não tem dinheiro não. Coloca joias, carro, coloca o que você quiser, aceita um cheque pré-datado e tudo mais. É isso que eles estão fazendo. E o povão quer, porque estão querendo prosperidade, estão querendo ganhar. Vou buscar minha bênção, quero a bênção esta e bênção aquela. Jesus falou, não, nós temos que aprender a buscar o Senhor. Nós temos que querer Ele. Buscar em primeiro lugar o Senhor. As demais coisas Ele nos acrescenta. As demais coisas Ele nos dará. Mas nós temos que buscar Ele em primeiro lugar. Nós não devemos ir para nenhum templo em busca de receber esta ou aquela bênção. Não, devemos ir, o Senhor vai para buscá-lo, para procurar nos enchermos dele, para nos enchermos da presença dele. Isso que é necessário. Então eles questionaram a Jesus, o que faremos para realizar as obras de Deus? Falou, você está falando que nós temos que fazer as obras de Deus, mas o que é? O que nós temos que fazer, então? Aí que Jesus disse. Versículo 29. Jesus lhes asseverou. A obra de Deus é esta, que creais naquele por quem ele foi enviado. Qual a obra que eu tenho que fazer de Deus? Como é que eu falo? Não, vocês têm que crer naquele que ele enviou. A obra de Deus é essa, você tem que crer em Jesus. Jesus foi enviado por Deus, Jesus é o Filho de Deus. É ele que nós temos que crer. Principal, crer em Jesus. Por esse motivo desafiaram. Que sinal poderás realizar para o que vejamos e criamos em ti? Que obras farás? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Ele lhe deu a comer pão do céu. Não, você está querendo que nós criamos você? Mas que sinal você pode fazer? Olha que Jesus tinha acabado de multiplicar pães e peixe. Mas agora eles estão querendo o quê? Uma fartura para eles não terem que trabalhar. Porque quando o povo estava no deserto, Deus mandava o maná diariamente. Ou seja, eles tinham comida todos os dias. Era tranquilidade. Não trabalhava nem nada, não. Só era lá e recolheu o maná. Agora estão falando, vem cá, que sinal você está falando que ele pode fazer então? Qual é o sinal? Deus lá mandou maná todos os dias. E dava pão do céu para comer, e agora, e você, o que você pode fazer? Ou seja, já não valia nada o que Jesus tinha feito, a multiplicação dos pães e peixe, as curas. Eles estavam querendo um jeito, um pretexto
de não ter que fazer nada e encontrar o alimento todo dia ali sem ter que fazer absolutamente nada. Respondeu-lhe então Jesus: em verdade, vos asseguro, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão do céu, o pão de Deus, é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Eu falei, não. Não foi Moisés que deu o maná para vocês, não. Quem deu foi Deus. E mais, mas é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Quem que é o pão do céu? É Jesus. Não, Deus que deu. Deus tinha dado a Jesus, quando fala no versículo 33, pois o pão do céu é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Jesus desceu do céu e deu vida ao mundo. Nós temos vida hoje, porque nós estávamos mortos no pecado. Mas agora nós temos a chance de termos vida. Basta nós crermos, basta nós obedecermos e viver de acordo com a palavra de Deus. Nós lemos o livro de João hoje até o capítulo 6, até o versículo 33. Por isso, todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, todo o tempo eu digo, leia e pratique a Bíblia. Que Deus abençoe. Então, bom dia.